Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à sequência da nossa aula. Eu estou com esse fundo aí fake para não expor o fundo onde eu estou, porque está meio desorganizado, mas fiquem tranquilos, tá bom? O que importa agora é a projeção que eu vou compartilhar aqui na tela para vocês, para nós darmos sequência na nossa aula de antes. Espero que vocês estejam visualizando bem. Deixe-me colocar a apresentação do slide atual. Maravilha. Então, nós tínhamos parado na lei da improbidade administrativa, né? Vamos entender um pouquinho mais o que significa isso. Essa é a lei federal número 8.429 de 92, que é conhecida como lei de improbidade administrativa, e ela estabelece as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, quando for o caso de cargos eletivos, no cargo público ou função pública, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Ela abrange atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ou seja, tudo aquilo que for público, que tiver alguma ligação com a esfera pública, que seja financiado com recursos oriundos de qualquer uma das esferas públicas, que seja custeado com recursos do erário público, estão abrangidas por essa legislação, tá? Por essa lei de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa incluem condutas dolosas. O que são condutas dolosas? Condutas dolosas são aquelas que têm uma intenção de criar prejuízo. O dolo, no caso aí, é o prejuízo, tá? Uma lesão. Então, são condutas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei. Ressalvados tipos previstos em leis especiais, ou seja, condutas também lesivas que se aplicam dentro do princípio da improbidade administrativa, mas que não estejam sendo contempladas por essa lei 8.429 de 92, mas que possam estar sendo alcançadas por alguma lei específica. O dolo é caracterizado pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando apenas a voluntariedade do agente. Então, percebam que a lei vai caracterizar que, para que seja constatado o dolo, ou seja, esse prejuízo, é necessário que tenha havido, por parte do agente público, uma vontade livre, ou seja, ele não foi forçado por ninguém, não teve nenhuma pressão coercitiva para que ele cometesse o dolo, para que ele cometesse o ato, e que, além de ser uma vontade livre, também foi consciente para alcançar o resultado ilícito. Fez-se de caso pensado. Não foi apenas por incompetência, foi por caso pensado. Ele quis fazer isso para obter um benefício, para si ou para terceiros. Vale ressaltar que o mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com a finalidade ilícita, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É aquilo que eu estava dizendo agora mesmo. Se a pessoa é só muito incompetente, ela não necessariamente responderá pelo ato lesivo com uma característica de dolo. Pode ser responsabilizado pela sua desídia,
pode ser responsabilizado pela tua incapacidade. Há meios, há mecanismos para se aferir e para, inclusive, se punir administrativamente isso. Mas no âmbito do alcance da lei de improbidade administrativa, é necessário que haja comprovada a ação dolosa, caracterizada pela vontade livre e pelo resultado, pela consciência do alcance do resultado ilícito. Em resumo, essa lei visa proteger a probidade, ou seja, a saúde, a pureza, as condições integrais da organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social. A improbidade administrativa e a corrupção são conceitos que se relacionam, mas que possuem diferenças importantes. No caso, a improbidade administrativa, ela se refere a atos ilegais ou antiéticos cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções. Abrange condutas como enriquecimento ilícito, uso indevido de recursos públicos, nepotismo, fraudes em licitações e outras práticas que prejudicam o patrimônio público. É regulamentada pela Lei de Improbidade Administrativa, essa que nós estamos verificando agora. As sanções, elas incluem perda de cargo, suspensão de direitos políticos, multas e ressarcimento ao erário. Então, percebam aqui, que essas sanções não prevêem, nestes casos, a prisão. Onde será passível de prisão? No caso da corrupção. A corrupção refere-se à prática de suborno, de favorecimento indevido ou desvio de recursos públicos para benefício pessoal ou de terceiros. Pode envolver agentes públicos ou agentes privados, ou até mesmo públicos e privados, agentes públicos e privados dentro da mesma atividade delituosa. Corrupção pode ocorrer em diferentes contextos, como suborno para obter vantagens, desvio de verbas, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. As sanções variam de acordo com a legislação de cada país e podem incluir prisão e multas e outras penalidades. No Brasil, incluem-se todas essas possibilidades aqui: prisões, multas e até outras penalidades. Em resumo, a improbidade administrativa é mais ampla e abrange várias condutas prejudiciais à administração pública, enquanto a corrupção é um tipo específico de comportamento antiético, relacionado ao uso indevido do poder e dos recursos públicos. Tá? Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, seja dos estados, Distrito Federal, municípios, obedecerá a princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, conforme o parágrafo 4º desse artigo 37. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vamos lá. Além de serem verificados as sanções administrativas relacionadas ao ato de improbidade, é também possível se localizar dentro do ato de improbidade um ato de corrupção, que pode ensejar aí uma pena prevista no Código Penal, penas previstas no Código Penal, na verdade, inclusive com possibilidade de prisão, de penas restritivas de liberdade. Olha, eu sei falar essas palavras, e na hora que eu estou falando eu me confundo. Penas restritivas de liberdade, né? Então, podem ser, inclusive, geradas penas de prisão para esses indivíduos. No caso aqui do que está sendo cobrado no edital, nós vamos verificar o que está no artigo 12 da Lei 8.429, que vai tratar sobre as penalidades que estão reguladas pela Lei número 14.230. Vou compartilhar com vocês agora este
fragmento da legislação, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês a Lei 8.429, depois eu vou mostrar o artigo 12, que é o que fala das sanções, tá? Que está justamente sendo regulada pela Lei número 14.230. Então, aqui, ó, nós estamos vendo a lei que trata da improbidade administrativa, onde nós temos todas as explicações do que é a improbidade administrativa, quem são os agentes que estão submetidos à aplicabilidade dessa lei, mediante as tuas ações dentro do serviço público. E isso tudo é importante, mas eu vou compartilhar com vocês o que está sendo pedido no edital. E no edital estão sendo pedidas as sanções, tá bom? E as sanções estão aqui no artigo 12, eu vou colocar aqui que é mais bonitinho de enxergar do que o outro. E nós vamos verificar aqui rapidinho o que está disposto no artigo 12 desta lei, tá bom? Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, né, esse dano, e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativa previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. 1. Na hipótese do artigo 9º desta lei, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, a pessoa que cometer esse ato, ele pode perder bens e valores, né, acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio a partir do ato lesivo. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, ou seja, do valor que se acresceu ao seu patrimônio a partir da lesão ao erário público ou à coisa pública, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 14 anos limite, de até 14 anos, tá? Não superior a 14 anos. Na hipótese do artigo 10 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos públicos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direto e indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritariamente, pelo prazo de até 12 anos. Tá bom? Na hipótese do artigo 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos e tudo aquilo lá de novo, pelo prazo não superior a 4 anos, tá bom? Só para a gente refrescar a memória, eu vou mostrar para vocês o que está no artigo 9º. Refrescar não, porque vocês nem leram a lei ainda, né? Eu já li, então no meu caso é refrescar. Mas no caso de vocês que não leram a lei, talvez, né, hipoteticamente não leram a lei ainda, eu vou ler para vocês do que se trata cada uma dessas hipóteses, a 1, a 2 e a 3 aqui, que está no artigo 9º, artigo 10º e artigo 11, tá bom? No artigo 9º, nós veremos o seguinte. Vou até compartilhar aqui a tela com vocês para ficar mais fácil. Vamos lá. Artigo 9º, beleza. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, do emprego, atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei, notadamente. Receber para si ou para outro, em dinheiro, bem móvel, imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou direta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente que tenha de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou por omissão decorrente das atribuições do agente público.
perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou imóvel, ou contratação de serviços de entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Enfim, todo tipo de fraude financeira que possa se beneficiar ou beneficiar a terceiro, tá bom? Quando é voltado para si. Então, aqui no artigo 9º, são os atos que importam em enriquecimento ilícito, no enriquecimento do agente público, quando o agente público está buscando o enriquecimento próprio, tá? Para si ou para terceiros. No 10º, os atos são que causam prejuízo ao erário. Então, são atos de improbidade que visem de maneira dolosa, consciente, prestar um prejuízo, causar uma lesão ao erário, seja por omissão ou por ação dolosa, tá? Por ação dolosa ou por omissão dolosa. Quem seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio de dinheiro público, apropriação de bens públicos, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas, referidas no artigo 1º dessa lei, que são todas aquelas entidades que nós lemos agora no nosso slide, né? E, finalmente, artigo 11, dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizados por uma das seguintes condutas. Então, aqui no caso, não é o desvio para o bem próprio, para o enriquecimento próprio, não é algo que vai gerar necessariamente um prejuízo ao erário, mas aqui, nessa concepção, são atos que vão ferir princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública? Impessoalidade, tá? Imparcialidade, honestidade, todos esses são princípios da administração pública. Então, se isso for ferido, se, por exemplo, numa licitação, ou deixar de prestar contas, ou revelar algo que era oficial e que tinha um teor prejudicial que poderia acarretar danos ou prejuízo de alguma monta para o serviço público, tudo isso está incutido nesse aspecto e aí, então, pode gerar essa penalidade, tá bom? Vamos ver aqui, então, as penalidades do artigo 12. Vamos continuar vendo, né? Vimos até o 3 aqui, né? Parágrafo único revogado, e vamos aqui, ó. Parágrafo 1º. A sanção de perda ou função pública, nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Então, a sanção é para aquele cargo que ele tenha ou que ele estivesse ocupando no ato da ocupação daquele cometimento, daquela infração ou daquele crime, tá? E aí o magistrado, o juiz, ele pode ou não, em caráter excepcional, estender a outros vínculos que esse agente público tenha, levando em consideração as circunstâncias do caso que está sendo julgado e a gravidade também dessa infração. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Em caráter excepcional, e por motivos relevantes, devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, na forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. No caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por essa lei,
a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo de ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere essa lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminais, civis e administrativas que tiver por objetivo os mesmos fatos. As sanções aplicadas à pessoa jurídica com base nessa lei deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem, ou seja, você não pode penalizar duas vezes pela mesma situação. Então, pode ser que essa mesma atitude, infração, ato legal tenha sido cometido outras vezes, você vai punir uma vez, você não vai punir várias vezes, entendeu? Pela mesma circunstância, pela mesma situação. Parágrafo 8º. A sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, de que trata a lei específica, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º desse artigo. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Isso aqui é importante, que é algo que possa vir a cair numa prova. Eu duvido que vai cair alguma coisa disso aqui na prova. A gente precisa mostrar, então, o que pode cair basicamente é isso aqui, tá? Parágrafo 10º. Para efeitos de contagem de prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Muito bem. Era disso que se tratavam as sanções previstas no artigo 12, tá? Eu não compartilhei a página. Desculpa, gente. Aqui, ó. Se vocês perderam, como está gravado, eu estou mandando também para vocês o link, tá? No Classroom, junto com esse vídeo. E vocês poderão observar aqui, ó, exatamente onde eu estou colocando, tá? Ó, para vocês fazerem a leitura, tá bom? Da nossa lei 8429 de 92, tá bom? Aí vocês poderão fazer a leitura e acompanhar essa legislação aqui, nesses pontos que dizem respeito a esses itens, os quais eu estou listando para vocês nesse momento, tá bom? Vamos lá, então. Vamos dar sequência à nossa atividade aqui. Agora, saindo um pouco daquela parte mais pesada ali, da lei de improbidade administrativa e da questão do Código Penal, vamos falar um pouquinho sobre o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, tá? Que é o decreto número 11.556 de 2023, ou seja, um documento novo, um decreto novo, que institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada no Brasil. Esse compromisso visa garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras, um elemento essencial para o sucesso em suas trajetórias escolares. Algumas informações importantes sobre o compromisso incluem, primeiro, o seu objetivo, que é implantar políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Aqui está em consonância com a BNCC, tá bom? Por que isso? Porque antes deste documento, tinha uma outra lei, que era a Política Nacional de Alfabetização, que era uma lei que foi criada durante a gestão do outro aí, do inelegível, do Bolsonaro, e era uma lei estapafúrdia, desatualizada, totalmente apartada dos melhores princípios de alfabetização e de letramento, e que, inclusive, não respeitava sequer o princípio de seriação ou de ciclo, no princípio do ciclo básico, respeitando a transição da educação infantil para o ensino fundamental 1 dos anos iniciais. Então, esta lei foi revogada, esse decreto assumiu esse papel. O decreto ele tem uma função de convite a um compromisso público, por isso que o nome é compromisso, em regime colaborativo e não obrigatório, a ser celebrado entre a União e os entes federados, estados e municípios, tá? A ideia é implementar políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas
conforme está previsto na BNCC, até o final do segundo ano do ensino fundamental. Lembrando que tem uma controvérsia aqui no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação fala de terceiro ano, tá? Até o final do terceiro ano, é só para a gente ter essa consciência. Princípios incluem a colaboração entre os entes federativos, a promoção da equidade educacional, respeito à autonomia pedagógica dos professores e valorização dos profissionais da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. As diretrizes são o reconhecimento da autonomia dos entes federativos, assistência técnica e financeira da União para junto com os estados e municípios e o Distrito Federal, e foco nas necessidades das escolas e processos de ensino-aprendizagem. Então, as diretrizes aqui levam em conta a autonomia desses entes federados para criarem as suas políticas para visarem atender o que a legislação educacional em âmbito nacional estabelece, mas havendo, então, o interesse autônomo desses entes federativos, a União atua de maneira subsidiária, complementando, dando assistência técnica e financeira para que as escolas possam se preparar e os processos de ensino-aprendizagem também possam se aperfeiçoar para o atendimento desses alunos. Esse é um passo importante para fortalecer a educação do país e garantir que as nossas crianças tenham acesso à alfabetização adequada. Para mais detalhes, você pode consultar o decreto completo. Aí aqui no slide eu estou compartilhando o decreto, o link para o decreto, mas eu vou compartilhar com vocês aqui o decreto para que a gente possa ler juntos, tá? Agora, é um decreto bem curtinho, é tranquilo de ler, e eu vou passar rapidinho aqui, tá? Para que a gente não perca essa oportunidade de estudar União e os entes federados, com a finalidade de garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras, elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas. Compete ao Ministério da Educação a coordenação estratégica das políticas, dos programas e das ações decorrentes deste compromisso. Bom, quais são os princípios do compromisso? A colaboração entre os entes federativos, observados os dispostos na Constituição, o fortalecimento das formas de cooperação previstas na LDB, a garantia do direito à alfabetização como um elemento estruturante para a construção das trajetórias escolares bem-sucedidas, a promoção da equidade educacional, considerando os aspectos regionais, socioeconômicos, étnico-raciais e também de gêneros, o pluralismo das ideias e concepções pedagógicas, que são princípios constitucionais e que também estão fundamentados na LDB, o respeito à liberdade, a promoção da tolerância, o reconhecimento, a valorização da diversidade, igualmente o item anterior, a valorização e o compromisso com a diversidade étnico-racial e regional, o respeito à autonomia pedagógica do professor e das instituições de ensino, e a valorização dos profissionais da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, aqui nós já percebemos que, mesmo estando falando sobre a alfabetização, a lei vai falar sobre os profissionais da educação infantil, porque o letramento e a fase da tecnologia, da aquisição da tecnologia dos signos alfabéticos já se iniciam também na educação infantil, claro que de uma maneira diferenciada. Artigo 4º. Constituem diretrizes para a implementação desse compromisso, do compromisso da criança alfabetizada, o reconhecimento da autonomia dos entes federados e do papel indutor, articulador e coordenador do MEC na realização das políticas públicas de educação básica. O reconhecimento do protagonismo dos municípios na oferta da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental, e também nos processos de alfabetização. A assistência técnica e financeira da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O fortalecimento do regime de colaboração dos estados com os municípios, com foco na promoção da equidade educacional no território.
o enfrentamento das desigualdades regionais, socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, a centralidade dos processos de ensino-aprendizagem, das necessidades das escolas e a política de formação destinada a professores, técnicos e gestores educacionais. Tá bom? São objetivos desse compromisso, conforme o artigo 5º, a implementação de políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Guardem essa informação. E a promoção de medidas para a recomposição de aprendizagem, com foco na alfabetização e na ampliação e no aprofundamento das competências em leitura e escrita das crianças matriculadas na rede de ensino até o final dos anos iniciais do ensino fundamental. Prioritariamente, aquelas que não alcançarem os padrões adequados de alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental. Então, aí no caso, é um objetivo de que se crie medidas para a recomposição dessas aprendizagens. Serviços de apoio educacional, serviços de reforço, para que esses alunos, principalmente aqueles que não tenham adquirido a alfabetização plena até o final do 2º ano, possam ter condições de adquirirem pelo menos até o final dos anos finais do ensino fundamental, até o 5º ano, tá? Da adesão. A adesão do município, do estado e do Distrito Federal ao compromisso será voluntária na forma do disposto desse decreto e se dará mediante assinatura de termo, tá? A adesão voluntária para esse compromisso implica a responsabilidade de promover a melhoria da qualidade do processo dos resultados da alfabetização, com atenção à redução das desigualdades de aprendizagem entre os estudantes em sua esfera de competência. A adesão às políticas, aos programas e ações estabelecidas no âmbito deste compromisso poderá ser realizada pelas redes estaduais, distritais e municipais de educação, de acordo com as necessidades específicas, com atenção aos territórios etno-educacionais. O apoio da União, de natureza supletiva, como eu disse antes, e redistributiva, ocorrerá mediante ações de assistência técnica e financeira e observará os princípios, os objetivos e as diretrizes estabelecidas nesse decreto. Para a destinação do apoio de que trata o caput, o ente federativo, sem prejuízo de critérios estabelecidos em outras políticas, outros programas e outras ações do Ministério da Educação, a União adotará como critérios a proporção de crianças não alfabetizadas, as características socioeconômicas, étnico-raciais e de gênero, e a presença de crianças que compõem o público-alvo da educação especial inclusiva, tá bom? Esses aqui são, então, critérios que serão adotados pelo MEC para que ele possa fazer a suplementação financeira e a redistribuição de recursos para atingir as finalidades deste compromisso, tá bom? Das estratégias de implementação. O compromisso será implementado pelo MEC, né, o Ministério da Educação, em articulação com estados, Distrito Federal e município, por meio de estratégias de atuação destinadas à melhoria da qualidade da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental, 1º e 2º ano, mas também lembrando que essa primeira etapa nós podemos entender como o 1º ao 5º ano, que são os anos iniciais do ensino fundamental. E ao combate às desigualdades de aprendizagem, respeitadas as singularidades de cada um desses segmentos da educação básica. Para a implementação do compromisso, o MEC adotará as seguintes estratégias: o fortalecimento do regime de colaboração com vistas a promover a articulação entre os entes federativos e os seus sistemas de ensino, na realização das políticas, dos programas e das ações estabelecidas no âmbito deste compromisso. Também a articulação entre os sistemas de avaliação de aprendizagem da educação básica, para o apoio à tomada de decisões de gestão no âmbito da rede de ensino, da escola e do processo de ensino-aprendizagem, e disponibilização de instrumentos diversificados de avaliação para a aprendizagem dos estudantes. E, finalmente, assistência técnica e financeira para a formação de professores e gestores escolares para a disponibilização de materiais didáticos suplementares e outros recursos pedagógicos e para a melhoria da infraestrutura escolar também. Artigo 12. As estratégias de implementação do compromisso serão operacionalizadas por meio de políticas, programas e ações integradas dentro dos seguintes eixos estruturantes. São 5 eixos. O primeiro, governança e gestão da política de alfabetização. O segundo, formação de profissionais da educação
e melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar. O terceiro, melhoria e qualificação da infraestrutura física e insumos pedagógicos. Quarto, os sistemas de avaliação. E, finalmente, no quinto, reconhecimento e compartilhamento das boas práticas desenvolvidas por esses entes federados. Eixos estruturantes. Governança e gestão da política de alfabetização. Haverá, então, um comitê estratégico nacional do compromisso, tá? E ele tem a finalidade de realizar essa governança sistêmica do compromisso, colaborar com a formulação e a pactuação de esforços de implementação de políticas, de programas e de ações em defesa da garantia do direito à alfabetização. A esse comitê, chamado SENAC, compete apreciar e aprovar os planos de ação dos entes federativos para a implementação de políticas, programas e ações no âmbito do compromisso, apreciar relatórios referentes ao monitoramento de implementação de políticas, programas e ações no âmbito do compromisso e emitir recomendações para o seu aperfeiçoamento. E também sistematizar dados para subsidiar as tomadas de decisões do próprio MEC. Ele será composto por representantes de órgãos de algumas entidades, como o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED, que não são de capitais, cinco da União dos Dirigentes Municipais de Educação, da Undime, e aí cada membro terá um suplente que o substituirá nos seus impedimentos. Eu não vou falar aqui sobre o conselho, porque isso aqui eu acho que é uma coisa menos importante para cair numa prova, não acredito que isso aqui caia. Vamos aqui falar sobre a Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, que é o RENALFA, que visa garantir a gestão das ações pactuadas no compromisso, tá bom? E aí ele tem uma amplitude nacional e será composto por entes do âmbito estadual e também do âmbito territorial regional, tá bom? Vamos lá. Além dos municípios, claro. 24. Ato do Ministro de Estado da Educação disciplinará as atribuições e composições do funcionamento do RENALFA. Beleza, deixa eu ver. Formação de profissionais de educação, melhoria das práticas pedagógicas e de gestão escolar. Isso aqui é importante, isso aqui costuma cair em prova, esse tipo de situação. Compete ao Ministério da Educação a elaboração de diretrizes e orientações e a oferta de assistência técnica e financeira para a estruturação e a implementação de ações de formação, focadas na melhoria das práticas pedagógicas da gestão escolar e destinada a gestores educacionais e professores que atuem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos termos do disposto no inciso 10º do caput do artigo 12 do decreto 8.752 de 2016. Um ato do ministro instituirá e disciplinará a prestação da assistência técnica e financeira que se refere a esse caput. Melhoria e qualificação da infraestrutura física e pedagógica. Compete ao Ministério da Educação apoiar a melhoria e a expansão da infraestrutura física e pedagógica das escolas, de modo a contribuir para a melhoria da qualidade do processo de alfabetização. A melhoria da expansão da infraestrutura física contemplará as unidades escolares participantes do compromisso por meio dos projetos de manutenção, reforma e ampliação no âmbito do plano de ações articuladas PAR e no programa Dinheiro Direto na Escola, no PDDE, que nós veremos ali na frente. A melhoria da infraestrutura pedagógica nas escolas será realizada por meio da disponibilização de materiais didáticos suplementares destinados a atender os objetivos deste compromisso, observada a pluralidade de métodos pedagógicos. Também a disponibilização de recursos pedagógicos, equipamentos, materiais e outros insumos utilizados pelas redes de ensino para a implementação dos programas de alfabetização e também da instalação de espaços de incentivo à prática de leitura apropriados à faixa etária, ao contexto sociocultural, ao gênero e ao pertencimento étnico-racial dos estudantes. Os sistemas de avaliação. Para fins do monitoramento do compromisso, serão utilizadas informações dos seguintes instrumentos de avaliação:
Avaliação periódica da leitura realizada pelas escolas e liderada pelas redes municipais e estaduais de ensino com apoio do MEC. Avaliação periódica de língua portuguesa e matemática realizada pelas escolas e coordenadas pelas redes municipais e estaduais de ensino com apoio do MEC. Avaliação estadual anual de língua portuguesa e matemática realizada pelas redes municipais e estaduais de ensino, integradas em sistemas estaduais de avaliação. E Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, realizado pelo INEP, né, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira. Parágrafo 1º. Os resultados das avaliações previstas no inciso 1º e 2º destinam-se ao monitoramento do processo de alfabetização dos estudantes e ao aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. Parágrafo 2º. Os resultados das avaliações anuais realizadas pelos sistemas estaduais previstas no inciso 3º do CAPT fornecerão subsídios para a evolução contínua das políticas de alfabetização, da gestão das escolas, das respectivas redes de ensino e das práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, com foco na melhoria dos resultados educacionais e com ênfase na redução das desigualdades de aprendizagem observadas entre os estudantes. Parágrafo 3º. Os resultados do SAEB, de que trata o inciso 4º desse caput, serão considerados no diagnóstico das desigualdades e da qualidade da educação básica em escala nacional e em associação com os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, e oferecerão subsídios para o monitoramento e o aprimoramento das políticas educacionais para a alfabetização por parte do Ministério da Educação e dos entes federativos. Compete ao INEP, em articulação com os estados, Distrito Federal e com os municípios, estabelecer diretrizes e orientações para que o SAEB e os sistemas estaduais de avaliação estejam organizados de forma complementar no processo de avaliação da qualidade da alfabetização. Para artigo 32, os estados que aderirem ao compromisso e que não disponham de avaliação estadual, né, disposta no artigo 3º, nem municipal ali, aliás, estadual não, perdão, não disponham de avaliação na forma do inciso 3º, que é municipal, instituirão o referido instrumento no âmbito dos respectivos sistemas de avaliação. Então, eles terão que articular esse instrumento de avaliação, tá? Artigo 33. Compete ao MEC, Ministério da Educação, com apoio do INEP, a definição do nível em que o estudante será considerado alfabetizado, para fins de avaliação e de monitoramento da educação básica. Artigo 34. O Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação estabelecerão estratégias em seu âmbito de atuação para identificar, reconhecer, premiar e disseminar práticas pedagógicas e de gestão exitosas no campo da garantia do direito à alfabetização, desenvolvida por professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, equipes gestoras das escolas de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e secretarias municipais e estaduais de educação ou órgãos equivalentes, tá? Essas boas práticas são muito importantes porque elas vão demonstrar a efetividade dessas ações do compromisso, tá? E poderão fomentar a adesão de outros entes que ainda não tenham aderido. Artigo 35. A assistência financeira da União ocorrerá por conta de dotações consignadas na LOA, na Lei de Orçamento Anual, né, Lei Orçamentária Anual, ao Ministério da Educação e às entidades vinculadas, de acordo com a sua área de atuação, observadas as disponibilidades e os limites estabelecidos na legislação orçamentária e financeira. Artigo 36. Um ato do Ministro de Estado da Educação estabelecerá as estratégias e os prazos para a implementação de ações complementares que garantam o direito à alfabetização das populações específicas observadas nas modalidades previstas na LDB. Então, aqui estamos falando das modalidades da LDB, tá? A educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação bilíngue de surdos, a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola, sem prejuízo de outras ações que se mostrem necessárias para a garantia do direito à alfabetização das populações específicas. As ações a que se refere o CAPT contemplarão assistência técnica da União para a formação de profissionais da educação, 2, a disponibilização de materiais didáticos e 3, a realização de avaliações educativas. Fica revogado o decreto número 9.765 e esse decreto entra em vigor no ato da sua publicação. Vamos ver aqui o decreto 9.765
765 é o que eu estava falando para vocês, ó. É a Política Nacional de Alfabetização. Uma vergonha, um documento de uma folha que não dizia nada com coisa nenhuma, focava no aspecto do fonológico e realmente era uma tragédia, enquanto documento, né, educacional. Muito bem, eu vou dar uma pausada agora e depois eu retomo com vocês a partir das resoluções, tá? Sobre o PDDE. Beleza? É isso, agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos permanecer firmes e mantendo o foco no estudo. Até mais.